Olá! Nesse vídeo eu vou dar continuidade à leitura do livro Quem Mexeu no Meu Queijo, agora com a continuação, que é Como Sair do Labirinto, do autor Spencer Johnson. Então, se vocês ainda não leram o livro Quem Mexeu no Meu Queijo, vão lá, eu vou deixar o link aqui para que vocês vejam o comentário que eu fiz nesse vídeo. E agora a gente vai falar sobre esse, Como Sair do Labirinto. A gente vai descobrir se Hal saiu realmente do labirinto ou se ficou lá. O que é que aconteceu ali? Então esse livro, ele é curtinho também, ele tem mais ou menos 111 páginas. Ele tem algumas partes aqui, que ele divide a história. Então assim, a gente vai vendo aqui a história por trás de como sair do labirinto. Vai ter um prefácio, um seminário que aconteceu do autor em Chicago, que ele vai contar a situação, vai contar a história, vai trazer, né, tudo à tona novamente do que aconteceu e trazer assim comentários, debates com as pessoas que estejam assistindo ali sobre quem seriam esses personagens em cada um, as personalidades, como aconteceu no primeiro livro. E aí a gente vai ver também como sair do labirinto, como fazer com que as pessoas saiam desse momento, né, de incertezas, de medo. E aí vai vir a história original de Quem Mexeu no Meu Queijo, a nova história, o que aconteceu depois, e além disso um debate sobre esse tema e uma carta de Spencer Johnson, que ele vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu na vida dele ali. Então, quando a gente vai falar aqui desse livro, a gente vai dar continuidade à história de Quem Mexeu no Meu Queijo. Então, relembrando um pouquinho a história, Quem Mexeu no Meu Queijo é a história de 4 personagens contadas por um grupo de pessoas ali. Eles estavam acontecendo um grupo de pessoas que sejam reunidos ali, depois de vários anos que eles tinham sido colegas de colégio, eles sentaram para conversar, começaram a contar o que é que aconteceu na mudança ali, e em um determinado momento um personagem ali começa a contar a história de Quem Mexeu no Meu Queijo, que são a história de 4 personagens, 2 ratinhos, Scurry e Sniff, e Hen e Hal, que seriam 2 homenzinhos, que estariam dentro de um labirinto buscando um queijo, que no caso o queijo seria essa analogia àquilo que a gente quer na vida, né? Relacionamentos, dinheiro, uma casa bonita, que seja. E esse labirinto seriam todos aqueles desafios que a gente encontra na vida até chegar a esse queijo. E como é que cada um se comporta durante esse processo e depois, quando consegue, depois as mudanças que acontecem, se a gente está preparado para essas mudanças ou não. Então, contextualizando aí, a gente vai para Hal, que ficou naquele labirinto, a gente não sabia se ele tinha saído ou não. Então a gente vai ver agora o personagem de Hen, que ficou naquele labirinto e que ficou sozinho ali, e a gente não sabia se Hen conseguiu sair do labirinto ou não. Então nessa história aqui a gente vai descobrir que ele saiu, mas que até aí ele penou. Ele realmente assim, ele culpou bastante muitas pessoas por não ter aquele queijo. Ele se sentiu como se outros fossem responsáveis e não pensar em si mesmo como responsável por continuar ali. Então, em vez de sair logo, como aconteceu com o Hal, seu amigo, e os ratinhos, ele ficou ali se martirizando por um longo tempo, até o momento que ele desperta. Ele realmente tem esse desejo de sair dali, e que é algo que a gente pensa assim, algo que é pessoal de cada um. Precisa que cada um desperte para a mudança. Então, quando no momento que ele sai, ele começa a buscar, ele tem muito medo, ele começa a se arrepender de algumas atitudes, de alguns pensamentos que ele teve, e ele encontra um outro personagem que é Hope. Hope significa esperança em inglês. E aí esse personagem é uma mulher que em algum momento ela dá um outro fruto para ele, que ele não sabe que fruto é esse, ele vai descobrir depois que é uma maçã. Mas ele não sabe, o gosto ainda é algo diferente, ele resiste, mas chega um momento que ele precisa também, até para ele ter energia para continuar aquele caminho, porque ele já não tem mais queijo, não tem mais comida, não tem mais nada, então é a única forma que ele tem, então ele se agarra àquilo, e aí ela também, aquilo já está acabando, mesmo assim, ela doa para ele dá aquele fruto, ele consome, pega mais energia, e aí eles partem naquele labirinto em busca de novos queijos, de novas maçãs. Até o momento que eles conseguem finalmente alcançarem, né, outras estações, eles veem outros alimentos e eles conseguem encontrar ali novamente os personagens, eles se veem novamente, então assim, ele consegue atingir. Eles veem, a princípio,
ele vê também as imagens que o amigo Hall teria deixado nas paredes, mas ele acha uma bobagem, até que ele mesmo começa a questionar aquelas frases. E aí quando aquilo começa a fazer sentido para ele é que existe a mudança. Então ele vai passar por todo aquele processo até atingir realmente os seus objetivos. E aí quando a gente vai chegando ao final da história, né, quando atinge esse final, a gente vai ter os debates, né, novamente dos personagens, e aí ao final também a gente vai descobrir o que é o autor estava acontecendo com o autor. Então o autor ele teve uma doença, um câncer no pâncreas, que não teve cura. E com essa doença do personagem, a gente vai ter também uma carta que ele vai contar nessa carta e agradecer aquilo que aconteceu, o que está acontecendo com ele, porque foi também uma forma de trazer ele também para outro comportamento, outra forma de ver a vida, que muitas vezes a gente acha que a gente vai ser eterno. E vai estar o tempo todo assim, que não vão acontecer mudanças, que a gente precisa, a gente se apega a tudo aquilo, as pessoas, a tudo. E no entanto, quando a gente vê uma doença, algo que realmente assim pode mudar tudo, a pessoa vai morrer. Então quando pensa nessa morte, que realmente está perto ali, a pessoa ela começa a enxergar, ou ela se entrega de vez, ou ela começa a aproveitar cada momento da sua vida até o final. E agradecer por tudo aquilo que já aconteceu e está acontecendo e ainda pode acontecer até finalizar tudo. Então, assim, são livros, esses dois livros realmente são marcantes, traz a gente assim a análises, a pensar em situações da nossa vida, situações que a gente pensa sobre mudança, sobre a vida. E assim, a cada vez, eu acredito, a cada vez que a gente voltar novamente a essa leitura, reler e relembrar o que aconteceu, às vezes a gente tem algumas passagens assim que falam, se eu já tivesse lido esse livro, se eu já tivesse analisado essa situação, como seria meu comportamento? Seria diferente. Né? A gente poderia ver as coisas de uma forma muito mais assim lógica do que se a gente não tivesse passado por aquilo antes. Então assim, é algo que realmente marca e traz, né? Leitura simples, situações simples no nosso cotidiano, mas que a gente está envolvido com tudo aquilo e que a gente precisa realmente superar, aprender, superar esses obstáculos, aprender com as mudanças e tentar fazer com que a nossa vida seja melhor a cada dia. Né? A gente ver esses comportamentos aí e a gente reavaliar nossas próprias atitudes, se realmente aquilo que a gente está fazendo em determinados momentos é o certo. Então assim, gente, espero que vocês tenham gostado, né, dessa leitura, desse vídeo que eu tô falando aqui. Deixem nos comentários também o que é que vocês pensaram sobre essa leitura, o que é que trouxeram, o que é que mudou na vida de vocês depois que vocês pensaram em situações assim como essa. Qual era o queijo, qual era o labirinto e qual era o personagem que marcou cada um de vocês. Deixem aí nos comentários pra gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Também deem sugestões de leituras para eu estar trazendo aqui no canal. Vou amar conhecer o canal de vocês, amar conhecer novas pessoas, fazer novas amizades. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!